Eu nunca pensei em ser escritora. Eu acredito que essa vontade surgiu em um momento ali meu de um processo de autoconhecimento, de eu entender até o que eu gostava de fazer, o que me trazia um brilho no olhar diferente. Trabalhei mais de 16 anos com marketing de moda, então em outro mercado, mas sempre gostei muito de escrever. Escrevia cartas para meu marido, quando ele era meu namorado, para as minhas amigas, para os meus pais, mas nunca a escrita é algo como uma profissão, né? E em 2019 eu virei essa chavinha até num momento que eu estava buscando uma nova profissão, um novo momento ali para ficar mais próximo das minhas filhas. Falei, eu preciso me reinventar. E entendi que a escrita poderia ser a porta aí para eu começar a ser uma nova Fabiana. E escrever o livro partiu desde 2019 essa ideia. O nome já tinha Senhora Capa, o que eu gostaria de falar. Só que foi 2020, 2021 e 2022 que ele realmente nasceu. Foram quase 3 anos aí de produção e 3 meses de mão na massa para digitalizar o que estava na minha cabeça. E dando uma olhada aqui no teor do livro, eu vejo que ele é bem voltado para essa área de saúde mental. Como é que foi essa decisão de falar sobre isso? Era algo que já te acompanhava na vida, de certa forma? Sim, sim. Eu, com 15 anos, comecei a ter crise de depressão. Não era diagnosticada como depressão, até por falta de conhecimento de todo mundo, Acaba sendo meio recente isso, né? Por incrível que pareça. Então, há 22 anos atrás, não se falava, um adolescente, imagina, é frescura, ela está na adolescência. É assim mesmo, né? Tudo está maior de sentimento. E ao longo dos anos eu fui entendendo que o que eu tive desde os meus 15 anos foi um processo de depressão. Com 19 fui parar na terapia pela primeira vez. E aquilo que, assim, escondia de todo mundo, minhas amigas não sabiam, muitas pessoas da minha própria família não sabiam. Não era algo que se falava com naturalidade. Na verdade, assim, hoje a gente fala um pouco mais, mas ainda não é o teor necessário. E com isso, igual eu falei para você, eu tive depressão nos 15, tinha ano que estava bem, tinha mês que estava bem, e fui seguindo a vida, né? E quando eu me tornei mãe, eu falei, opa, peraí, eu preciso ficar bem para elas. E eu entendi, Fernando, que eu precisava ficar bem não para elas, mas para mim. Então, há uns 5, 6 anos atrás, eu comecei um processo mais assíduo, né, em relação a terapias, em relação a cursos de imersão, várias coisas. Fui me enfiando ali em tudo que era importante para eu me conhecer. E nessa trajetória do autoconhecimento, que eu, por exemplo, entendi que escrever era algo que me fazia bem, né? Fazia parte da terapia. Fazia parte da terapia. E o que eu percebi também é que quantas vezes, né, por a gente estar com tanta coisa camuflada, a gente não entende o que a gente gosta, o que a gente quer fazer, e segue infeliz, às vezes, num trabalho ou numa atividade do dia a dia, enfim. Então, escrever, para mim, eu vejo como o resultado do meu processo de autoconhecimento, da minha cura com a depressão. E quando eu entendi que era possível ter essa cura ou essa estabilidade, eu falo cura porque faz mais de 5 anos que minhas médicas falaram, não, você está excelente, né? Eu faço terapia até hoje, sou super a favor das pessoas procurarem, porque a terapia é um momento ali de você se conectar com você, de falar, de ter alguém ali escutando e te direcionando de alguma forma. E quando eu entendo, por exemplo, que eu sou uma mulher, que muitas vezes as pessoas falam, nossa, jamais vou imaginar você que tinha depressão, você tem um cargo, você tem um carro, você tem um salário, as pessoas olham muito o físico, né? O que somos fisicamente e não necessariamente o que temos dentro. E escrever sobre isso, quando eu falei, eu quero escrever, mas eu quero escrever sobre algo que faça sentido para mim. Como eu colaboro com as pessoas que estão num processo de depressão ou que conhecem outras que estão, como a gente fala disso e traduz isso no mundo de uma forma mais natural, em forma de uma história. E as pessoas, quando se conectam isso com história, eu não chego aqui e falo, olha, esses são os sintomas, você vai fazer isso. Eu não tenho a receita técnica e a receita médica, mas eu, através da minha escrita, o meu desejo sempre foi falar do assunto e trazer essa reflexão, trazer isso para a consciência. E eu acredito que, pelos feedbacks que eu estou tendo e toda a conexão que as pessoas estão tendo com o livro, que isso está sendo possível.